E aí, alunos e alunas, sejam bem-vindos à quarta aula do módulo de programação orientado a objeto em C# do curso de programação de jogos da STEC em parceria com a Virtual Game Studio. O meu nome é Carlos e hoje vamos aprender um pouquinho mais detalhado o que são nossos métodos especiais. E por que eu estou falando tão devagar? Porque hoje o assunto é curto e para não terminar o vídeo muito rápido eu estou falando um pouco mais devagar. Não, tô brincando. Vamos lá. Mas o assunto é curto mesmo. Primeiro, qual é o primeiro método especial que a gente faz uso? O construtor. O método construtor, ele é executado na construção do objeto. Okay? Ele determina quais as ações que serão executadas na criação deste objeto. Quando eu dou um new pessoa, por exemplo, ele vai executar o método construtor. E todas as ações que eu descrever dentro do bloco do método construtor, ele vai executar. Já durante a construção do objeto. Então é o primeiro método a ser executado, na realidade, na criação do método. Tá? Mesmo que eu não tenha escrito explicitamente nenhum método construtor. Eu posso deixar meu objeto sem um método construtor. Mas ainda assim, ele vai ser gerado e executado. Porque toda classe possui pelo menos um método construtor. Mesmo que como eu falei, eu não escrevendo o método, não explicitando lá public pessoa, abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves, mesmo que eu não deixe explícito que tem um método construtor ali, ao compilar, o compilador, vendo que não tem nada declarado, nenhum método construtor declarado, ele vai declarar um método construtor padrão. Tá? E quando eu faço a declaração explícita, quando eu digito, quando eu construo um método construtor, aí o compilador, vendo que já tem um método construtor, ele não faz nada. Ele apenas compila o código sem colocar nenhum outro método construtor, porque ele sabe que nós já fizemos o uso. Mas quando não fizemos, quando não declaramos nada, o próprio compilador faz isso pra gente. Ok? Porque toda classe que gera um objeto, ela é obrigada a ter um método construtor. Beleza? E assim como todos os outros métodos, o método construtor ele pode receber parâmetros. Tá? Como nós até vimos na aula passada, quando eu coloquei o método construtor recebendo 4 parâmetros, que se não me engano era nome, e-mail, data de cadastro e data de último cadastro, uma coisa assim, né? E também um outro método construtor só com um parâmetro nome. Ou seja, aí eu já tenho dois métodos construtor diferentes e na hora que eu estou instanciando o meu objeto, eu escolho qual deles que eu vou usar. Se eu vou usar o primeiro que eu tinha declarado com vários parâmetros ou o segundo que era mais simples. Eu posso escolher. Isso é equivalente aos outros métodos, mas ele também tem uma coisa que é diferente dos outros métodos, é que o método construtor ele não possui nenhuma indicação de retorno. Tá? O que é essa indicação de retorno? Quando nós estamos escrevendo um método comum, né, nós colocamos lá, quando nós não queremos retornar nada, seja só um método para fazer uma ação, executar um comando. Eu coloco void, public, por exemplo, um método público, né? Public void andar. Até fiz isso mesmo na aula passada, né? Public void andar. E lá eu só escrevi estou andando. Ok? Ali, mesmo não querendo retornar nada, é um método que não haverá nenhum retorno. O fato de eu colocar o void, eu deixei explícito que eu não quero nenhum retorno. Tá? E métodos comuns eu sou obrigado a colocar. Se não quiser nenhum retorno, sou obrigado a colocar void. Assim como um método que eu quero que retorne alguma coisa, por exemplo,
público, public int soma, dois números inteiros, por exemplo, né? Eu tô deixando claro que aquele método vai retornar um valor do tipo inteiro, ou public float multiplicação, né? Estou deixando bem claro que aquele novo método de multiplicação vai retornar um valor do tipo float, né? E para isso, sim, eu sou obrigado a botar um return, né? Um comando chamado return para retornar alguma coisa, ok? No void não precisa. Mas no construtor ele não tem nenhuma indicação de retorno, nem mesmo o void, né? Eu simplesmente coloco public, o nome da classe, abre e fecha parênteses e o que eu quero depois dele no bloco. Apenas isso. Ou seja, eu não tenho um void, não tenho, mesmo porque se eu colocar um void, se eu colocar um int ou qualquer outro tipo de retorno, ele vai dar erro, porque ele não pode receber nenhum tipo de indicação de retorno. Ok? E também, por último, eu não coloquei aqui no slide, mas é bom falar que o método construtor ele é um único método que ele é obrigado e somente assim que é declarado. Ele é obrigado a ter o mesmo nome da classe. Se a classe é pessoa, o método construtor é pessoa. Se a classe é inimigo, o método construtor é inimigo. Exatamente o nome da classe, com suas letras maiúsculas e minúsculas exatamente igual, tá? E nenhum outro método padrão pode ter o nome da classe, somente o método construtor. Não coloquei aqui, mas achei interessante e importante também falar. E além do método construtor, o que mais nós temos de métodos especiais? Aqui, no caso das nossas propriedades, eu não falaria que sejam métodos. Na realidade, propriedade ela é uma estrutura, uma outra estrutura que não é um método, que não é uma variável, um atributo. É um outro tipo de estrutura separado, tá? É um outro tipo de estrutura. Mas por que eu botei como métodos especiais? É porque as propriedades ela é usada para em substituição a dois métodos que são especiais, que são os métodos acessores e os métodos modificadores. No Java, por exemplo, que não tem essa propriedade, para encapsular uma variável, eu tenho que usar os métodos getters e setters, que são usados para leitura e ou gravação de uma variável, tá? Usado para encapsular essa variável. Guarda bem esse nome, encapsular. Beleza? No caso das propriedades, ele não é um método, mas ele é uma estrutura que substitui justamente esses métodos, os dois métodos. Eles são, como eu falei, ele veio para substituir, então eles são equivalentes aos métodos acessores e modificadores ao ponto de vista do implementador. Ou seja, eu posso acessar uma variável por ele, eu posso modificar uma variável por ele, posso, por exemplo, acessar de fora, né, poder ter acesso à variável de fora para leitura, mas não para gravação. Posso ter acesso à gravação de fora, mas não à leitura. Posso ter os dois, gravação e leitura de fora. Aí vai do programador. E ao ponto de vista do usuário, o usuário que eu quero especificar aqui não é o jogador que está lá jogando o jogo, tá? Ele não precisa nem fazer ideia que existem propriedades ou não ali dentro, tá? O usuário que eu quero especificar aqui é o usuário daquele objeto, né? Vamos supor que você está programando o seu jogo e baixa uma biblioteca de fora, e nessa biblioteca tem um objeto, né, que tem as suas propriedades. Então, a ponto de vista de você, implementador, o usuário daquele objeto, a sintaxe é bem semelhante à sintaxe usada para acessar uma variável de fora, né? Por exemplo, pessoa1.nome. Esse nome com letra maiúscula, por padrão,
e bons costumes e padrão do C Sharp, a propriedade é escrita com letra maiúscula, né? No caso aqui, o nome, né, é a propriedade. Pessoa 1 é o objeto. Tá? Então eu estou acessando aqui, né, de fora, a propriedade e nome do objeto pessoa 1. E por padrão, a propriedade, como eu falei, é com letra maiúscula, né? E no caso da variável, o atributo direto seria com letra minúscula, né? Mas fora isso, a sintaxe é visivelmente igual, né? Só uma letra maiúscula e minúscula ali, um ou outro. Somente um com letra maiúscula, outro com letra minúscula. Pronto. Ok? Claro que, a ponto de vista do implementador daquele objeto, eles são um tanto diferentes, né? E a possibilidade, como eu tinha falado antes, a possibilidade de ele ser somente leitura para objetos externos, somente leitura, ou somente escrita, ou até ambos, leitura e escrita. Aí vai do tipo de encapsulamento que você quer dar àqueles atributos, né, aquela variável. Eu quero permitir que o usuário desse meu objeto ele leia o valor de fora, então eu boto um get público. Eu quero que ele só escreva de fora, então eu só coloco um set público e um get privado. Eu quero que ele possa ler e escrever, então boto os dois públicos, o get e o set, porque as propriedades é uma única estrutura com dois blocos internos, ok? Um get e um set. Então, mão na massa, vamos ver isso voltando aqui ao nosso Visual Studio. Se vocês perceberem, quando eu abri aqui o Visual Studio, eu deletei aquele nosso outro projetinho que tinha aqui e deletei as referências aqui porque nós não vamos precisar dele, né? Mas fora isso, eu não modifiquei mais nada em relação à classe pessoa e nem o nosso programa aqui. Tá. Aqui eu já tenho dois métodos construtores, tá? Eu posso ter vários. E eu posso ter vários métodos com o mesmo nome, desde que a assinatura dos métodos sejam diferentes. Ok? Nós vamos ver ainda uma coisa chamada polimorfismo, tá? Mas isso é para outra aula. Agora só saiba que eu posso escrever vários métodos com o mesmo nome, tá? E somente com assinaturas diferentes. E aqui, se eu quiser, por exemplo, vamos voltar aqui. Se eu quiser, por exemplo, utilizar pessoa 2, eu não consigo escrever e falar o mesmo, escrever uma coisa e falar outra. Impossibilidade minha, perdão. New pessoa. Se eu quiser usar, por exemplo, um método construtor, chamar um método construtor sem parâmetro nenhum, aqui ele vai dar erro. Porque, ó, pessoa não contém um construtor que aceita 0 argumentos. Ou seja, eu não explicitei aqui que eu vou usar um método construtor que não aceita parâmetro nenhum. Mas se eu deletar aqui e salvar, óbvio, né? Agora ele vai aceitar e vai dar erro nesse porque não tem um método construtor que aceita um argumento. E se eu quiser também um método construtor que aceita um ou mais argumentos e também não aceita nenhum, eu vou ter que especificar todos eles, né? Aqui, quando eu deletei aqui e salvei, ele passou a aceitar 0 argumentos, tá? Porque mesmo eu não colocando o método construtor aqui, como não tem nenhum método construtor, como eu falei, o nosso Visual Studio, na hora da compilação, ele vai colocar pra gente no arquivo compilado. Beleza? Vamos voltar aqui para nossos métodos construtores, né? Aqui ele vai dar erro porque agora eu tenho um método construtor, mas não tem nenhum sem parâmetro. E se eu quiser usar um sem parâmetro, agora, como eu já declarei pelo menos um método construtor antes com parâmetro, eu vou ser obrigado a declarar, se eu quiser usar, né? Public
pessoa, exatamente assim. Agora ele vai aceitar também sem parâmetro. Só que aqui eu não coloquei informação nenhuma, então ele vai começar aqui com todas as variáveis por padrão, né? O padrão do string é uma variável vazia, equivalente ao fazer isso aqui, né? Tanto aqui quanto aqui. No datetime aqui, ele vai vir uma data padrão, que eu agora não me lembro qual é a data. Se não me engano é 1970, alguma coisa desse tipo. Podemos até verificar, né? Vamos copiar aqui, vamos só ver qual é a data padrão do datetime aqui. A data do objeto 2 é pessoa 2 ponto data cadastro. Fiquei até curioso também para saber. Vamos ver juntos. Tá compilando, foi. Ai, olha só, achei que era a data inicial do sistema, que geralmente é 1970. 1 de 1 de 1. O ano 1 aí, olha só. Nessa nem eu sabia, pra falar a verdade. Agora sei. Ok. 1º de janeiro do ano 1. Ou seja, isso também serve para a gente ver que toda variável ela já é declarada com um valor padrão. Variáveis do tipo numérica, int, byte, float, decimal, long, short, todas elas começam com 0. A variável começa zerada. Ok? Por que é zerado? Porque começa só para ter um valor. Já que nós não especificamos nada aqui nessas nossas variáveis, ele vai começar tudo com o valor padrão das variáveis. Ok? E agora, se eu quiser, aqui eu tenho 4 variáveis, ok? E todas elas como público. Nós já vimos que variáveis públicas não é uma boa coisa a se fazer, né? Deixar a variável pública assim para qualquer outro usuário que você for passar esse código, esse objeto nessa classe, poder utilizar assim, sabe? Então como é que nós vamos declarar aqui as nossas propriedades? Uma forma fácil de declarar as propriedades, todos eles ao mesmo tempo, é selecionando as variáveis. Aqui ele vai abrir uma figurinha, ações rápidas, clico aqui nesse menu, encapsular campos. Clicando aqui, ele vai tornar todas as variáveis como privadas e deixando só as propriedades como pública. Ok? E por que eu falei naquela hora que eu posso ter só set ou só get de fora? É porque aqui nas propriedades tem um valor get e tem um valor set, né? O valor aqui. Então eu posso, por exemplo, se eu não quiser, vamos fazer um teste antes. Eu vou dar um nome a essa pessoa, pessoa 2 ponto nome recebe Fernando, ok? E aqui vamos, em vez da data, vamos botar o nome do objeto 2, né? O nome do objeto 2 é pessoa 2 ponto nome. Eu vou fazer uso tanto do get quanto do set aqui, tá? Do set aqui e do get aqui. Ó, eu criei um objeto sem nome e depois eu nomeei esse objeto, né? Objeto sem nome da propriedade de nome, claro, né? Pessoa 2 ponto nome recebeu a string Fernando e aqui ele já estava conhecendo qual é a propriedade do nome dele. E se eu quiser, por exemplo, não permitir que ele sete o nome de fora,
só basta botar privado antes do set. Agora ele não pode mais setar o nome de fora, somente de dentro. Tá? Esse nome é essa palavra nome aqui é exatamente essa propriedade, beleza? Ó, agora está dando erro. E por que está dando erro? Porque eu não posso mais setar de fora. A propriedade ou o indexador pessoa nome não pode ser usado neste contexto porque o assessor set é inacessível. O assessor set é inacessível. Legal. Beleza? Ou seja, o modificador não pode mais ser. Mas eu posso colocar aqui. Eu posso colocar a partir daqui. Fernando. Deixa eu tirar aqui o Fernando. E se eu executar, está funcionando novamente. Tá, voltando aqui. E por que eu pude colocar por aqui? Porque na realidade o método construtor aqui está aceitando um parâmetro e esse parâmetro está sendo passado para a propriedade. Ok? Então de fora eu consigo dessa forma, usando um outro método, se eu quiser. E a mesma coisa se eu quisesse permitir que ele escreva de fora, mas faça a leitura somente de dentro, basta botar privado antes do get. Ok? Vamos salvar aqui e vamos, só para a gente ver realmente que está funcionando, vamos fazer o seguinte: public string retorna nome. Vamos ter que fazer e aqui ele está dando erro porque eu não botei nenhum retorno string. Então vamos botar return e retornar o nome. Ou seja, eu não vou poder retornar pela propriedade, e sim por um método. Né? Equivalente a fazer o seguinte: vamos supor que você vai no supermercado, ok? Você lá compra um produto qualquer desse supermercado e esse produto custa R$20 e você tem em dinheiro R$50 na carteira. Tá? Quando você passar no caixa, não é você que vai abrir o caixa, botar os 50, pegar 30 de troco e ir embora. Você vai passar o produto e vai entregar para o operador de caixa, para ele sim abrir o caixa, botar o teu 50 lá dentro, pegar 30 de troco e te entregar. Tá? É isso que neste caso o nosso retorna nome faz. E é isso que faz com o atributo nome a nossa propriedade quando ela está somente get e set, tá? Sem o private. Ela faz o papel do operador de caixa nesse caso. E aqui está dando erro porque, como o get agora é privado, eu só posso ler de dentro da própria classe. Tá? Então agora eu vou ter que usar aquele nosso método, retorna nome. E aqui também, retorna nome. Ok, vamos salvar. Eu vou alterar o nome dos dois aqui, tanto do Fernando quanto do Carlos. Pessoa 1.nome. Agora eu posso escrever de fora, eu só não posso acessar, mas posso escrever, então vamos alterar de fora, né? Agora meu nome é Juliano. E pessoa 2.nome recebe, o nome do Fernando agora é Gabriel. Exemplo. Tá? Começou com Carlos e Fernando e agora passou para Juliano e Gabriel. Aqui, como eu estou pedindo para retornar o nome, né, dos dois, então eu espero que, se não der erro nenhum, né, ele vai retornar esses dois nomes. Vamos ver? Olha lá, Juliano e Gabriel. Entendido, pessoal?
Não, vamos botar aqui como get, né? Então é isso, gente. É isso que eu gostaria de... Tá, aqui eu já ia até me esquecendo. Aqui nós temos a nossa variável e a nossa propriedade fazendo a requisição dessa variável. Tá? Mas nós não precisamos necessariamente, quando é uma requisição simples, a gente com get e set, ou até mesmo só com get, por exemplo, quando eu não preciso fazer nenhuma outra verificação aqui dentro para poder setar ou retornar no valor, tá? Eu posso simplesmente deletar a nossa variável e deixar somente assim. Ah, mas por que eu posso fazer isso? Mas não vai dar erro? Não. Tanto é que se eu continuar aqui, eu vou ter o mesmo padrão. Até simplificando a escrita, porque é menos... Ó, posso fazer isso para todas elas, já que não tem nenhuma forma de verificação extra. Podemos deletar tudo. Vamos deletar aqui primeiro. Vamos salvar. Olha só como ficou bacana aqui. Vamos supor que agora eu quero private tudo fora. De fora, né? Não pode setar nada de fora. Só lei. Aqui, pronto. Salvar. Aqui vai dar erro porque tem dois tentando fazer acesso. Pronto. Salvar. Olha só. E por que eu somente a propriedade, colocando somente a propriedade, eu não preciso colocar necessariamente a variável? Tá? Tem casos que sim, eu preciso usar a variável e fazer a propriedade fazendo uso daquela variável. Tá? Mas por que nesse caso mais simples eu não preciso? É porque quando eu não deixo explícito uma variável, um nome de variável para essa propriedade, para estas propriedades, né? O próprio compilador, ao compilar, ele vai gerar internamente uma variável para cada uma dessas propriedades que eu coloquei. E isto nos ajuda a simplificar o código. Tá? É menos código digitado. Não existe nenhum tipo de otimização aí, né, no caso. Ele só vai gerar uma variável que nós iríamos gerar na mão, ele vai gerar na hora de compilar. Tá? Ou seja, para o arquivo já compilado, com a nossa variável explícita ou sem a variável explícita vai dar no mesmo. Tá? Mas para a gente programar fica mais simples porque fica menos linhas de código. Tá, ok? Que é umas tarefas mais automatizadas. Mas o uso é equivalente ao mesmo. Tanto é que ele vai ter que mostrar Carlos e Fernando. Beleza? Então é isso, gente. É isso que eu tenho para mostrar hoje. E eu gostaria de desejar bons estudos. Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus e até mais.